Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E quando aparecer o hypar para você aqui, meu amigo, manda essa pontuação lá para cima. Bora falar sobre mais uma derrota do Galo, que início de ano trágico. O Henrique André postou na Itatiaia o pior início de campeonato do Galo na era de pontos corridos ou com esse formato agora. Não estou me lembrando muito bem se é com o formato de 20 times ou do formato dos pontos corridos de um modo geral. E basicamente todas as postagens de amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, vem com uma frase, ou um print, ou um vídeo, mas sempre com a mesma mensagem de um dos dirigentes do Galo, o Rubens Menin, falando que esse é um dos melhores elencos da história. Olha, esse é um problema que pode ser evitado e principalmente o clube já passou dessa fase de aprendizado do que é dito no microfone. Quando a turma chegou no clube, assim como está acontecendo agora, por exemplo, com o Pedrinho, eu entendo que o que era dito no microfone, eles ainda não entendiam a repercussão, principalmente o efeito no longo prazo, já que não estava efetivamente no mundo da bola. A turma está no Atlético há muitos anos, mas algumas coisas que são ditas no microfone ali, elas ganham um sentido diferente, com o impacto do que é dito. O torcedor leva ao pé da letra, o torcedor acredita, o torcedor cobra e principalmente você gera uma expectativa no torcedor ou gera uma frustração ou um sentimento pior ainda do tipo, olha, não está falando a minha língua. Você já teve envolvendo Arena MRV, envolvendo elenco, envolvendo finanças do clube, diversas frases que são usadas sempre, todos os resultados ruins, e essa é uma delas, que talvez seja a frase da temporada em todo resultado adverso. Que eu falo sempre, quem plantou tem que saber o que ia sair dali, né, quando plantou. Então foi uma frase dita, e cara, pra que isso, né? Tipo, pra que falar algo que não é? Pra que prometer algo que não vai fazer, cara? Eu sinceramente achei que a turma já tinha passado desse período de administrar melhor o microfone. Por exemplo, o Rafael quando fala que o Davidson não ia sair, e a gente tinha informação que o Davidson ia sair. Aí o Davidson sai na semana, fica complicado. Então são pequenos... você já vai ter o resultado adverso na temporada, que vai gerar um estresse, um ruído na comunicação com o torcedor. Existem coisas que são desnecessárias, cara. Assim, dá a impressão, às vezes, até que a turma não faz tanta questão da paz, assim, por exemplo. Teve uma semana do Atlético no ano passado, não sei se foi a vitória contra o Fluminense ou contra o River Plate, que eu falei, cara, como é gostoso viver uma semana de tranquilidade no Atlético. Aí vem o episódio do Fred Melo Paiva lá no Califórnia Alvinegro. Falo, cara, cara? Aí a gente vem de um ex-campeonato mineiro, de repente um dos familiares dos donos da SAF, que tá lá com o nome deles, começa uma discussão sem fim com torcedores nas redes sociais. Precisa disso, turma, sabe? Saber o que é associar se é um clube, quando vai no microfone, tudo que está ao seu redor, sabe? Agrava a crise. Não estou falando que a gente perdeu para o Santos por causa disso. Eu só estou falando o que potencializa crise nesse momento. Às vezes uma frasezinha muda tudo, né? Vamos lá para os números do Campeonato Brasileiro. Mas os números do Campeonato Brasileiro 2025 não. Eu peguei aqui nas inúmeras planilhas do Fael, gosto muito de estudar realmente o longo prazo. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que a gente fala do que está acontecendo factual aqui, mas às vezes a gente abre o olhar para o macro, e esse macro pode ser 6 meses, o ano passado, 2 anos atrás, ou às vezes a gente embarca na máquina do tempo do Camisa 12 e até viaja aí no tempo por algumas décadas. Desde o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Galo disputou 25 jogos na competição, 25 jogos no Campeonato Brasileiro. Turma, o aproveitamento do Atlético é de 32%. São 25 jogos, 5 vitórias do Galo, 5 vitórias do Galo, 9 empates e 11 derrotas, 25 gols a favor e 35 contra. E por que eu peguei isso aqui? Porque
o óbvio, o que uma pessoa que nem entende, assim, nem acompanha o futebol, se pegar a temporada passada e bater o olho e falar, vocês tinham que ter reforçado um pouquinho mais esse banco de reservas aqui, porque futebol eu já percebi, né? Futebol tem lesão, tem suspensão, né? Acontecem aqui convocações, e tem diversos fatores aqui que fazem um jogador oscilar na temporada. Então você precisa acionar muito o seu banco de reservas, né? Mas vocês quase caíram, hein? Então, assim, é bom dessa vez agora reforçar bastante o elenco, porque a hora que tiver suspensão, lesão e etc e tal, vocês não vão tomar susto. Cara, o futebol ele te passa muita mensagem. Gente, quando a merda acontece, desculpa a palavra aí, não sei se você tá tomando café da manhã, se você tá jantando na madrugada, eu vou jantar a hora que acabar aqui, lá pelas 12 e pouca da manhã. Você tá almoçando. Por exemplo, na maior tragédia da história do Galo, que foi o rebaixamento, o Atlético flertou antes com o rebaixamento, em 2004. Quase caiu. Aí conseguiu se livrar, o Atlético insistiu no erro. Aí, novamente, né, conseguiu o êxito, obteve êxito. Você vai flertando com o perigo. Um dos erros, inclusive, em 2010 e 2011, que quase caiu nos 2 anos, era que o Galo gostava de se reforçar depois do Campeonato Mineiro. Acabava o Campeonato Mineiro, aí o Galo ia reforçar aquela visão do vou segurar o máximo, uns mesinhos que é praticamente 5, 6 meses de folha salarial que eu vou segurar a onda, vou me reforçar pro campeonato brasileiro mesmo, que aí tá valendo, né, o Campeonato Brasileiro e tal. 2 erros que quase caiu em 2010 e 2011. Isso que eu falo, você tem que... Se você não aprender com os erros dos outros no futebol, dos outros clubes, aprende pelo menos com os seus próprios erros, sabe? Com o que você viveu. E repito, o Sérgio está lá há algum tempo, o Rubens estava lá desde os Amigos do Galo em 2006, a turma colocava dinheiro para ali móveis das categorias de base, da estrutura toda da cidade do Galo. O Ricardo, eu já ouvi Ricardo de história de jogadores do Galo que foram negociar contrato com ele desde 99, né? O Brax, experiência para outros clubes, o Vitor está no futebol, né? Se você for pegar desde a categoria de base, ele está lá dos anos 2000, início dos anos 2000. Não é uma turma experiente, sabe? O Cuca também tem uma longa experiência no futebol. Você tem experiência por outros clubes, você tem experiência no próprio clube, então aprende com os erros, cara. Pelo menos o óbvio você não vai errar. Você pode ter o Riascos marcando um gol um dia, que vai acontecer um imprevisto, um improvável, né? Vai chover, a chuva de São Caetano vai cair do nada. Você não tem como controlar as nuvens lá, segura as nuvens, pelo amor de Deus, não tem jeito. Mas o que está ao seu alcance, você precisa evitar. Porque a vida não vai te dar 2 chances. Se você chegar lá na última rodada, só rezar não vai adiantar, porque ela te deu um recado antes. Veio uma febre, eu lembro quando eu trabalhei no posto de saúde, que o médico falou assim, cara, a febre é a fogueira, você tem que descobrir o motivo do que está fazendo pegar fogo. Mas quando vier a febre, descobre rápido ali, não tenta só acabar com a febre com o remédio, descobre o que está causando a febre para você combater aquilo ali, né? E esses números me assustaram muito, mas teve outro fator que me assustou bastante também. Vou acionar novamente aqui o print. O banco de reservas hoje tinha o Delfim, Natanael, Roman, Vitor Hugo, Rômulo, Bernard, Igor Gomes, Gabriel Menino, Zé Felipe, Índio, o David Cauã e o João Marcelo. E aí eu peguei a escalação quando saiu, olhei o banco de reservas e falei assim, ó, ele vai fazer 4 substituições. Ele vai colocar o Natanael, ele vai colocar o Bernard, ele vai colocar o Igor Gomes, ele vai colocar o Gabriel Menino. O Zé Felipe, eu sei que provavelmente ficou lá só porque enfrentou o Corinthians no meio da semana mesmo. A turma tem bola, viu, gente? O Zé Felipe tem potencial. O Índio, apesar dessa imagem que correu o mundo aí, tem potencial. Aí o Cauã tá aqui também. Esses 3 eu sabia que não entrariam. O Roman
entrou contra o Vitória, né? Até fez uma partida ok, mas também estava com a turma do Sub-20. O Cuca outro dia o citava como um jogador que precisa pegar mais ritmo de jogo. O Rabelo deve voltar no fim do primeiro tempo. O Romano talvez volte até para o Sub-20. Mas eu imaginei que não entraria, a não ser que você tivesse um imprevisto nos zagueiros. Uma lesão, uma expulsão. Então eu imaginei que o Vitor Hugo e o Romano não entrariam. E falei, cara, 4 substituições aqui estão garantidas. Tá bom, errei uma. Ele colocou o João Marcelo. Mas, turma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores. Eu tinha uma análise aqui de que 4 o treinador utilizaria. 4 poderiam, assim, ser úteis. Pela visão do Cuca, conhecendo o Cuca, a gente saberia que ele não ia colocar o Romão e o Vitor Hugo numa situação normal. O Rômulo, que hoje também é para preencher banco de reservas pela visão do Atlético. O Gabriel Delfim também só em casos extremos. E o João Marcelo, que é uma incógnita que o Cuca, inclusive, cogitou um dia, acho que antes da negociação, certamente antes da negociação deles, até utilizá-lo no Sub-20 por um tempo. E hoje é até a única opção de ataque dele na maioria dos jogos, né? Só tem com a lesão do Júnior Santos lá, o João Marcelo como opção. É muito absurdo, cara. É muito absurdo, assim, Você tá na 4ª rodada e você já jogou um balde de água fria na torcida para aquilo que eu falei de criar o clima, de trazer a torcida para o campeonato, de fazer a torcida esquecer o que viveu nos últimos meses de 2024, para voltar para a Arena MRV com a torcida já no caldeirão, sabe? E você jogou um balde de água fria nisso por opção sua. Acho que o Cuca, ao falar do mercado agora, que era um mercado mais fraco, o Cuca fala o seguinte na coletiva, não contra o Santos, contra o Vitória. A gente passou agora por um mercado mais fraco, porque eram as opções somente do que estavam no Brasil, mas dava para engrossar o caldo um pouco do que está aqui, sabe, nesse banco de reservas. Eu tenho certeza disso. Talvez ele tenha feito para blindar, para jogar junto com quem está lá trabalhando com ele no dia a dia. Ele já crava, o que não fala, talvez a gente vai receber um reforço. O que já fala, olha, mas no meio do ano nós vamos receber alguns reforços de peso. O problema é que como que a gente vai chegar lá no meio do ano? O Inter é dia 12 de junho, o Ceará é dia 30 de maio ou dia 1º de junho. O Inter acho que é dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí depois tem a pausa. 1 mês e meio, um pouquinho mais de 1 mês e meio para esse fim de etapa do Campeonato Brasileiro, cara. E tá sendo sobreviver dia após dia, cara. Dia após dia. A ponto de talvez já mudar a sua ótica do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. E esse papo de banco, de característica de elenco, do treinador não ser atendido, é meio que um déjà vu, né? Tipo, déjà vu. Enfim, você sabe. O Filipão, cara, saiu daqui, foi pra Rádio Gaúcha lá e falou, cara, o papo era um e na prática era outro. Hoje eu vejo o Milito, o Cudê de uma forma diferente, porque eu passei por isso, igual o Cudê. Aí tem o Cudê também, que naquele empate 1-1 com o Bragantino, dá louca, primeiro na derrota pro Libertad em casa, e depois 1-1 com o Bragantino, falando, cara, eu quero o que me prometeram. Cara, pela 4ª vez seguida a gente está passando pela mesma situação, né? Tem número de campeonato brasileiro aqui que englobam o trabalho do Milito e do Cuca. Mas como o treinador atual é o Cuca, a gente tem que falar dele. Tem um programa na Rádio 98 de manhã, que é muito bom. Eu gosto muito. Grande CJ. Tem Vinícius. Eu falei CJ, Vinícius. Tem Grice. Com medo de errar alguém. Tem Mirandinha. Tô esquecendo alguém, mas vamos lá. E lá, o Grice, falando sobre o trabalho do Jardim, ele fala assim, olha,
o jogo de hoje foi pior que o anterior, que 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 foi pior que o anterior. Aí eu trouxe para o Campeonato Brasileiro do Atlético o jogo do Grêmio. Foi bom, apesar da derrota, a gente falou do número de chances criadas, a gente se apegou a isso. Eu deixei um asterisco lá, né? Ó, criamos, camisa pesada do Grêmio, fora de casa, mas esse Grêmio aí dá para ganhar. Deixei o asterisco. Aí o São Paulo, nós já fomos abaixo do que foi contra o Grêmio. Tô mentindo? Foi abaixo. O São Paulo até foi melhor no primeiro tempo. O Galo embalou mesmo depois da expulsão do Caleri. Aí deixei um asterisco lá. Falei, São Paulo aí era para ganhar. E o Vitória foi abaixo do que foi o jogo contra o São Paulo, que foi abaixo do que foi o jogo contra o Grêmio. E hoje, tá aqui assistindo o jogo, cara, passando a raiva com a minha internet. Vocês não têm ideia a raiva que eu tô passando com a minha internet. O jogo inteiro tentando resolver. E aí, tô aqui pensando. Falei, cara, o jogo de hoje foi abaixo do que a gente fez contra o Vitória. O do Vitória foi abaixo do que a gente fez contra o São Paulo. E o do São Paulo foi abaixo do que a gente fez contra o Grêmio. Então não é só um degrau que a gente desceu hoje. Jogo após jogo nesse Campeonato Brasileiro, nós descemos degraus. E já que eu dei uma pincelada falando do lado de lá, que a derrota pro Bahia. Se o adversário tropeçar contra o Bahia, que não vire o holofote de tudo que a gente passou essa semana, sobre necessidade de jogadores, já que tivemos lesões, suspensões, e precisamos de um banco mais reforçado e não aconteceu. E a mesma coisa principalmente das atuações que nós temos visto, de cobrança com o time, com o treinador e com o dirigente. E olha que quem está falando isso é quem trabalha fazendo zoeira do lado de lá. Meu papel no Alterosa Esporte, a dinâmica do programa, a proposta do programa é você informa, opina, brinca, se diverte e zoa quando o adversário está mal. A minha proposta é essa, mas de um modo geral, eu lá, e nós de um modo geral, principalmente que não trabalha com isso, não pode deixar que um eventual tropeço distraia as atenções nesse momento. Não pode, de jeito nenhum. Foi uma tabela, foi uma mãe para o Atlético nesse início de campeonato. Grêmio em crise, São Paulo pressionado pelo Zubeldia, o Carpini pressionado no Vitória pela derrota na final do campeonato baiano e o início de campeonato brasileiro que não estava legal. E o Santos em crise, demitindo o treinador na semana, com o craque do time se lesionando no início do jogo. Vem o Botafogo agora, adversário difícil, principalmente para nós, que vê o Botafogo, impressionante o que acontece, historicamente. Depois vem o Mirassol. É a tabela que, se eu pudesse desenhar, eu teria desenhado para o Atlético. E agrava o que existe até. Se você só olha para a tabela, já é ruim. Se analisar, agrava muito. E repito, já não sei quais são os planos do Galo para cada campeonato. Porque, Rafael, agora que o Palmeiras e Flamengo já abriram 8 pontos. Esquece campeonato brasileiro, vai brigar por título não. Tem aí pelo menos o São Paulo, o Inter, tem uma turma aí que vai para Libertadores, pro G4, pro G6, esquece. Meu amigo, é aí que não dá para esquecer não. Aí agora com esse início de campeonato nós podemos esquecer o Campeonato Brasileiro e focar na Sul-Americana. É aí que vem a lição do ano passado. Eu repito, jogando mal, cheio de problema, se ficar colocando o time completo lá na Sul-Americana, pode complicar ainda mais do lado de cá. É mais uma lição do ano passado, né? Na coletiva, um repórter também citou alguma característica que saímos atrás no placar contra o Grêmio, contra o Vitória e contra o Santos.
no meu arquivo de pós-jogo aqui, tem lá 3 tópicos que eu sempre citava no passado. Era bola aérea, erro nosso que proporciona gol do adversário e gol no início. O adversário sempre saindo na frente e hoje ainda teve erro nosso proporcionando gol para o adversário, que foi aquele Scarpa, cara. Mas 3 jogos de 4 no campeonato, 3 que a gente sai atrás. Aliás, o Scarpa, eu já vim citando ele aqui, eu citei no Alterosa Esporte na TV e citei no vídeo aqui, no fim do ano, citei várias vezes sobre o fim de temporada horroroso do Scarpa, do Gustavo Scarpa. E no estádio contra o Vitória, em 2, 3 lances, eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu tô respirando muito com o Gustavo Scarpa, cara. Porque no meu trabalho, sabe, de comunicador, eu não posso pegar um jogador, independentemente do que ele fizer, e já ter minha opinião, minha viseira, que eu preciso pegar no pé dele, eu preciso mostrar alguma coisa que esse cara tá fazendo de errado, eu não tenho esse direito, seja com dirigente, treinador, jogador. O cara acertou, a gente destaca, o cara errou, a gente destaca, mas hoje meu sangue talhou com o Diego Souza, com o Gustavo Scarpa. Por que eu falei Diego Souza? Eu realmente fico viajando o tempo todo no que a gente já viveu no Atlético, e eu meio que me senti hoje falando, cara, que não seja um Diego Souza, cara. Os meninos mais novos, o Diego Souza, meteu um gol no nosso meio campo contra o Palmeiras. Era o Carine que tava no gol, acho que era. Meio campo, craque do campeonato. Porra. E a gente precisando de um cara desse. Mas nós tava meio ruim das pernas. Mas nós trouxemos o cara, bicho. Trouxemos o cara, metemos a camisa 1. Daí você não entendeu errado. O cara, o craque do time ali, o grande destaque para a temporada, né? Craque não, porque a gente tava, né? O Tardelli só sai naquela goleada da Copa do Brasil de 8-0. Então, o Tardelli tava com o Diego Souza, o Bina fez 27 gols naquela temporada ali. Você tinha outros jogadores até para dividir o fardo. Era para ter o Cáceres, que voltou pode pedir da torcida, mas não emplacou, não jogou nada, né? Ficou claro ali que era uma empolgação, uma carência nossa do passado. Mas o Diego Souza chega com aquele status ali, aquele sentimento de que não deu liga, de que agora vai. Não, mas o cara tem futebol, eu já vi esse cara jogando bola, então eu já vi o Scarpa fazendo ótimos jogos, mas o Scarpa no dia que, cara, tanto que quando ele foi substituído hoje, quando ele é substituído na final da Libertadores, no intervalo, eu acho que assim, na minha sanidade mental, e não me peça sanidade mental no Monumental na Argentina, em qualquer cenário, peço sanidade mental para o atleticano naquele estádio, você falaria assim, não, cara, bom jogador, eu vou deixar aqui, porque num lance ele pode achar um passe, ele pode... Mas não tira a razão do Milito. Não tira a razão do Milito. Mas colocou o Bernat também, que não jogou nada no semestre passado e tal. Mas não tira a razão do Milito. E hoje, quando o Scarpa saiu, cara, minha sensação foi de alívio. De alívio. De falar, porra, esse cara, se ficasse aí 200 minutos em campo, ele não ia acertar nada. Nada. E assim, eu cobro sempre dos caras do tipo, um Romão, um Natanael, eu cobro. O que eu fiz no último vídeo? Eu falo, mas tem que ter hierarquia de cobrança. Nós temos que cobrar sempre mais de jogadores como Scarpa, como Hulk. Porque você tem que ter hierarquia até para cobrança. De confiança, de idolatria e tal. É legal, mas de cobrança também. Você foi contratado, você custa, quanto você me custa? Custa muito, tá bom? E não me assustaria se ele repetisse o caminho que fez até o menino, cara. Que o Cuca tirou e depois mandou para reserva mesmo e até improvisou o Rubens no lugar do menino na volância. Inclusive, por exemplo, se você tem Rony, Coelho, Hulk, e ele tira o Scarpa e mete um Gabriel Menino, Fausto Vera e Rubens no meio.
E eu não me assustaria para dar aquele recado. Como é contra o Botafogo, eu acredito que ele vai com força máxima. Força máxima é você colocar o que você, na teoria, tem de melhor, que seria manter o Scarpa e confiar que ele vai jogar bem. Mas o Scarpa, se a desculpa era ponta direita, que a sua ponta direita, tu sendo escalado de ponta direita, de lateral esquerdo, colocaram na tua para movimentar para onde você quiser e não tá rolando. Já tinha introduzido esse assunto no vídeo anterior. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe disso. Rafael, é o Igor Gomes. O meu medo é a gente entrar. Eu vou pegar de exemplo o jogo do Grêmio ano passado. Hoje minha cabecinha está funcionando bem para pegar exemplos assim do que eu falei lá no começo do vídeo. Vamos pegar o que já aconteceu aqui de lição. O Palácios ajuda na vitória do Galo sobre o Grêmio lá no Sul. Aí o Bahia faz 3-0 no Atlético, o Palácios erra. O Fluminense ganha na Copa do Brasil no Maracanã. O Palácios ali bate cabeça na marcação e a torcida já quer matar o Palácios. O YouTube não tira minha monetização, não tira o alcance do vídeo, não. Errei uma palavra feia. Pode falar. E aí, vamos pegar Tinha um outro exemplo. O Allan Kardec faz o gol contra o Flamengo no Maracanã. A torcida tinha certeza que ele deveria ser o titular aqui. E depois, na final da Libertadores, eu não queria ele nem pintado de ouro. Então, os nossos espasmos psicodélicos em placares adversos causam isso na gente, né? O Igor Gomes chegou aqui em 2023, cara, e assim, ano passado, quando a gente estava com 12 desfalques, ele deixou a desejar. Muito. Pode ser muito vaiado na Arena MRV e ser substituído no intervalo a ponto da torcida vibrar com Vargas indo para o aquecimento. Outro que não era tão querido. Entrou muito bem contra o Vitória, entrou muito bem, e eu já defendi demais nesse canal a importância dele para o elenco. O que eu estou falando é que pode ser que ele opte, por exemplo, de uma saída de um Scarpa e colocar o Igor Gomes contra o Botafogo, e no fim do jogo contra o Botafogo a torcida querer a saída imediata do Igor Gomes. O que eu estou deixando claro é que assim, não existe uma solução que você consegue cravar nesse momento. Não tem, cara. O fato é que tem muito problema para ser resolvido até domingo. Aliás, do início da temporada para cá, começou a temporada, nossos laterais eram Saravia e Arana, os titulares, né? Começou Saravia e Arana, Lian com Alonso, Franco e Menino. Ele já trocou o Saravia, ele perdeu o Arana, ele perdeu o Franco e o Menino foi para o banco de reservas. Aí ficou o Rubens e Vera no fim de semana. Mexeu tudo. Não bastasse isso, a turma do ataque dele tá indo muito mal. Eu citei o Scarpa aqui pela hierarquia. No jogo anterior eu citei Scarpa e Hulk. Hoje é um jogo em que o Hulk não apareceu. Assim como o Coelho. O Coelho está numa outra prateleira de cobrança. Primeiro eu cobro sempre dos caras que eu confio mais. Eu acho que o Lianco hoje errou em lances que ele não pode errar. Então você tem uma série de problemas que precisam ser consertados até o fim de semana. E não se engane de que o Galo conseguiu controlar a situação com o Santos. Um cenário que eu vou tentar explicar aqui, só eu preciso parar a câmera, senão ela desliga com meia hora de vídeo. Vamos pegar mais um exemplo nessa máquina do tempo do Camisa 12? Eu gosto muito de fazer isso porque são cenários talvez de jogos até que marcaram um pouquinho mais o torcedor, não vai ser difícil fazer esse exercício. Galo e Grêmio, Copa do Brasil de 2016. O Galo perdeu de 3-1 aqui, 3-0 ou 3-1? 3-1, Gabriel marcou um gol. O Jeromel, cara, raiva. E aí lá, demitiu o Marcelo Oliveira, lá ficou 1-1. Tá vendo como é que o Galo melhorou, seu Marcelo Oliveira? Pra que o Grêmio ia acelerar o jogo? Pra que o Grêmio ia pra cima igual uma vaca louca com placar de 3-1 fora de casa na final de Copa do Brasil, meu amigo? O Santos abre 2-0, em crise, demitiu o treinador na semana. Depois do segundo gol, cai a referência de nome do time, o capitão, o craque do time, chorando, lesionado. Meu amigo, quer saber de uma coisa? Eu vou segurar esse jogo agora.
Percebo um Santos mais controlando o jogo do que o Galo assumindo as rédeas da partida, indo para cima e convertendo em finalização. Tanto que você vai ver a finalização somente no momento ali das cabeçadas do João, no fim do jogo. Acho que teve 2 lances de cabeçada e um outro que o Gabriel Menino tenta finalizar sem ângulo. Tá de brincadeira comigo, Gabriel Menino. Quando você era criança, eles te davam aquele negócio de encaixar o quadrado no quadrado, a bolinha na bolinha. Você colocava o quadrado ali no triângulo e tentava encaixar de todo jeito. Pela finalização no fim do jogo ali, foi isso. Desesperadora a situação pelo que eu vi hoje. Extremamente preocupado pelo que eu vi hoje. Muito preocupado mesmo. Termino o pós-jogo chateado e com fome e por isso vou jantar nesse momento. Grande abraço para todos vocês. Semana abençoada aí.